Senhoras e senhores, ouviremos agora o orador da turma, o Dr. Pedro Henrique de Moura Gonet Branco, que desta tribuna representará os demais colegas que acabaram de prestar o compromisso perante a OAB do Distrito Federal. Que bom dia. É uma grande satisfação e uma verdadeira honra estar aqui hoje representando esta turma de novos advogados que integrarão os quadros da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do Distrito Federal. Gostaria inicialmente de cumprimentar os membros da mesa, o que faço na pessoa do nosso presidente, Dr. Délio Lins e Silva Júnior. Gostaria de cumprimentar o paraninfo da nossa turma, o professor, meu professor e doutor Nauê Bernardo Pinheiro de Azevedo. Gostaria de cumprimentar os pais, os familiares e os amigos que vieram prestigiar essa solenidade, o que faço na pessoa da doutora Flávia Castelo de Moura Branco, e cumprimentar os que nos acompanham pelas redes sociais da OAB-DF. Não posso deixar de cumprimentar também os colegas, as senhoras e os senhores advogadas e advogados, que a partir de hoje passam a compor o seleto rol de profissionais indispensáveis à administração da Justiça, como anota a Constituição Federal em seu artigo 133. Se estamos aqui hoje, é porque enfrentamos com sucesso os muitos desafios que nos foram impostos ao longo dos anos na Faculdade de Direito ou na vida profissional em cargos que eram vedados aos que exercem a advocacia. Cada colega aqui presente tem sua própria história de superação, que envolve renúncias, sacrifícios, dedicação aos estudos e o cumprimento com êxito das mais diversas obrigações postas pela vida nos últimos anos. E vale lembrar que, nestes últimos anos, nós enfrentamos um dos maiores desafios sanitários da humanidade. Em meio a dúvidas, inseguranças, dificuldades das mais variadas naturezas e ansiedades típicas de quem avança mais uma fase na vida, todos os integrantes desta nova turma de advogados foram resilientes e demonstraram sua competência ao serem aprovados também no exame de ordem, processo importante que filtra os bacharéis em direito aptos a exercer tão nobre ofício. E apesar de estarmos encerrando um ciclo importantíssimo das nossas vidas, é agora que a nossa vida vai começar para valer. Sim, as provas e o exame de ordem ficaram para trás, mas à nossa frente temos uma série de outros testes que enfrentaremos diuturnamente até o fim das nossas vidas. E muitos desses testes, sem querer se estraga prazeres, serão ainda mais difíceis que os que enfrentamos até aqui. Os nossos compromissos serão testados, a nossa perseverança será testada, a nossa resistência será testada, a nossa honestidade será testada, a nossa integridade será testada, a nossa fé será testada, as nossas amizades serão testadas. Serão testes profissionais, pessoais, emocionais e até físicos e espirituais. Isso não vai ser fácil. Mas, por outro lado, para alcançarmos a excelência nos testes da vida, nós não precisaremos necessariamente de noites em claro para decorar a letra fria da lei, de preparar seminários para apresentar a uma turma ou de redação de artigos para compor a nota final de uma disciplina. A excelência virá principalmente do nosso caráter, que se manifestará em 4 principais pontos: no nosso zelo para com a ordem jurídica, no nosso zelo para com os nossos clientes, no nosso zelo para com os nossos colegas e no nosso zelo para conosco mesmos. Primeiro ponto, para usar a construção de Raimundo Faoro, nós atuaremos pela ordem jurídica, que é o verdadeiro alicerce da nossa sociedade. É a ordem jurídica que faz a sociedade justa, funcional e coesa. É ela que proporciona a estrutura necessária para a convivência harmoniosa ao definir responsabilidades, limites e garantias para todos os cidadãos. É por isso que William Shakespeare, em sua obra Henrique VI, coloca na boca de um rebelde que buscava criar o caos e minar a ordem pública, que a primeira coisa que deveria ser feita quando o seu grupo assumisse o poder seria matar todos nós, os advogados. É chocante. Mas ele diz isso porque sem os advogados e, consequentemente, sem a lei, os violentos e os arautos do caos podem progredir sem medo da repreensão legal.
É o reconhecimento de que nós somos os primeiros baluartes contra a anarquia e a desordem. Assim, precisamos, no exercício da nossa vida profissional, zelar pela ordem jurídica. É o primeiro ponto. Segundo, devemos ter a consciência de que, como disse Sobral Pinto, a nossa profissão não é para covardes. Nós seremos os intermediários entre os cidadãos e a complexidade da lei. Quando atuarmos, não faremos em nome próprio. Tampouco faremos para nosso proveito e para o nosso prestígio. Faremos antes pelos que tiveram seus direitos violados, pelos que foram injustiçados, pelos que estão desesperados e pelos que não sabem mais o que fazer. Não à toa, o presidente da OAB Nacional, Dr. Beto Simonetti, postula que advogar é tributar a própria vida ao cuidado do semelhante. Na nossa jornada, cuidaremos de pessoas imersas em suas próprias inseguranças e ansiedades, que vão precisar de nós mais do que de uma só boa orientação jurídica, mas também da nossa empatia e da nossa firmeza. Precisaremos, por isso, de zelo no relacionamento com os nossos clientes. É o segundo ponto. Terceiro, precisaremos reconhecer que a advocacia é um campo vasto e diversificado. E justamente por isso, nós não daremos conta de fazer tudo sozinhos. A troca de experiência e de conhecimento entre nós é fundamental para enriquecer a nossa atuação e garantir os melhores resultados, tanto para os nossos clientes quanto para a ordem jurídica. Nós, novos advogados, temos a sorte de ter neste auditório, tanto aqui à mesa quanto nos que nos acompanham, excelentes exemplos de colegas mais experientes que podem nos orientar e nos apoiar neste princípio da vida na advocacia. É uma das muitas vantagens de integrarmos uma entidade tão organizada e fiel aos direitos individuais como a OAB. A solidariedade entre os advogados, que a OAB tanto estimula, é o que fortalece a nossa posição coletiva perante os desafios que enfrentamos, sejam eles administrativos, jurisdicionais ou éticos. Por outro lado, viveremos de uma profissão que pressupõe o conflito. Devemos sim ter firmeza e combater pelos nossos clientes, sejam eles quem forem. Mas devemos também ser diplomáticos e respeitosos com os advogados adversários, que são adversários e não inimigos. Trate-se de ser zeloso com os nossos colegas. É o terceiro ponto. Quarto e último, devemos reconhecer que a profissão que escolhemos é exigente, é repleta de prazos rigorosos, de pressões constantes e de casos desafiadores. A busca incessante pela justiça, embora nobre, pode levar a uma sensação de exaustão, de ansiedade e até de estresse crônico. Por isso, a advocacia frequentemente resultará em desgaste físico, emocional e mental. Ignorar esses sinais pode resultar em um esgotamento profissional, o que ficou famoso hoje como burnout, que prejudica não apenas o bem-estar do advogado, mas também sua capacidade de prestar um serviço eficaz aos clientes e de lutar pela manutenção da ordem jurídica. O zelo consigo mesmo não pode, portanto, ser um luxo reservado a poucos, mas deve ser, sim, um componente essencial da nossa rotina, até para que alcancemos um sucesso sustentável na advocacia de longo prazo. Esse zelo pressupõe um convívio com os pais, com os irmãos, com os familiares e com os amigos queridos, para que nós nos permitimos ser, além de advogados, seres humanos com as limitações inerentes à nossa natureza. Esse zelo consigo pressupõe também a definição de momentos dedicados ao esporte, que faz bem para o corpo, alivia o estresse e aumenta a claridade mental. Esse zelo consigo pressupõe ainda a prática de atividades para lazer e descontração, como ouvir música ou tocar um instrumento, assistir a teatros ou deles fazer parte, dançar, cantar, cozinhar, viajar, ler e escrever assuntos não ligados diretamente à atividade profissional. Todos esses hobbies, ainda que em tese destacados da prática forense, são imprescindíveis para que nós façamos um bom trabalho, seja por nos enriquecer culturalmente, seja por deixar a nossa mente descansada para exercermos adequadamente o nosso ofício. Em outras palavras, devemos sim buscar alcançar os nossos objetivos com celeridade e, para isso, fazer sacrifícios pessoais. Mas esse não pode ser o único motivo nosso para viver. Nós devemos, portanto, ser zelosos conosco mesmos.
São esses, então, os 4 elementos que devemos carregar na nossa vida profissional. Sermos zelosos para com a ordem jurídica, sermos zelosos para com os nossos clientes, sermos zelosos para com os nossos colegas e sermos zelosos para conosco mesmos. Buscando esses objetivos, estaremos no adequado caminho que leva à excelência na nossa profissão e não faremos do juramento que acabamos de prestar um mero ritual, mas um compromisso solene de agir com ética, zelo e dedicação à causa da justiça. É por isso que hoje não celebramos apenas as nossas conquistas individuais que nos levaram até aqui, mas também inauguramos uma jornada coletiva em prol da justiça e do bem-estar da sociedade. A partir de agora, é nosso dever dar continuidade à missão histórica que o advogado possui, de assegurar voz aos oprimidos, de preservar os princípios fundamentais que regem a nossa sociedade e de garantir que a lei seja uma ferramenta para a transformação positiva da nossa comunidade. Desejo que possamos sempre lembrar da natureza deste ofício e da confiança que foi depositada em nós pela sociedade. Façamos nosso melhor para trilhar o nosso futuro, com sabedoria, determinação e compaixão, enfrentando cada obstáculo com coragem e integridade. Muito obrigado.